Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, continuando nossa apostila aí que eu vi na aula passada, a gente falou sobre o sistema imunológico. Agora a gente fala um pouquinho sobre o sistema esquelético, né? Ou seja, o esqueleto, tá? Lembrando que nós temos 206 ossos no corpo humano, né? E que a gente divide, nosso esqueleto divide em dois esqueletos. A gente tem o esqueleto axial, né? Que faz parte do crânio, a coluna, as costelas, né? E o esqueleto apendicular, né? Que toda a parte que fica pendurada, por isso que é apendicular, é o que fica pendurado, ou seja, os braços e as pernas, tá bom? Então, a gente tem aí, lembrando nosso sistema, nossos ossos, né, ele é constituído de massa, de tecidos, né, que a gente tem os tecidos esponjosos, né, a gente tem dentro do osso a medula, a medula óssea, né, que produz os glóbulos do sangue, tá, onde é produzido o sangue, tá? E a gente começa a falar um pouquinho sobre as doenças. Então, por exemplo, a dor nas costas, né, que é a massa reduzida que vai enfraquecer os ossos, tá? Então, a gente fala da osteoporose, tá? Das doenças do esqueleto, tá? Dos ossos. A osteoporose, ela é um distúrbio, tá? Que ela causa uma redução dessa massa óssea, tornando os ossos porosos, quebradiços e frágeis, tá? O osso, ele é duro, rígido, tá? Mas ele é formado de massa por dentro. Então, a osteoporose é uma doença que vai enfraquecer essa massa óssea. E aí o osso fica fragilizado, que ele chega a quebrar com muita facilidade. Às vezes a pessoa está andando e quebra a perna, só de andar. Tropeça e quebra um braço, uma perna, com muita facilidade, tá? As principais causas da osteoporose é o envelhecimento, deficiência de vitamina D, suspensão de estrogênio durante a menopausa. As mulheres têm muito, principalmente as mulheres, gente, tomar muita vitamina D, sol, tomar cuidado quando estiver entrando na menopausa, fazer o acompanhamento direitinho, tá? Porque a maior predisposição que tem de osteoporose é dar em mulheres, principalmente durante a menopausa, tá? Medicamentos como corticoides em excesso, heparina, tá? Tetraciclina, antiácidos que contêm alumínio, Lasix, anticonvulsivantes, hormônios, de tireoide, também são fatores que são predispostos a desenvolver osteoporose, a enfraquecer a medula óssea, a massa óssea, tá? Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, tá? Insuficiência renal e hepática, levar uma vida sedentária, uma dieta pobre em cálcio, tá? Também podem facilitar o enfraquecimento da massa óssea e a gente no final, lá ao longo do tempo, poder vir a ter a osteoporose, tá? Então, a gente tem aqui um osso normal, uma massa bem rígida, tá? E o osso com osteoporose, tá? Então, ele fica bem esponjoso, né, por dentro, fica frágil e ele pode quebrar com muita facilidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma mulher de 40 anos normal, o osso bem rígido, né? Com 60 anos, ela já tem uma osteopenia, então você já vê que já tem uma redução na massa óssea. E 70 anos ela desenvolve a osteoporose, que já tem uma redução muito severa da massa óssea, tá? Da largura da massa óssea. Então, a chance disso quebrar de forma muito fácil, muito rápida, é muito grande, tá? Maior incidência são em mulheres brancas, de estrutura baixa, pequena, né, magra, tem maiores riscos de ter osteoporose. Após a menopausa, mais de 45% das mulheres mostram sinais dessa doença. Até os 35, a gente tem um aumento da massa óssea. A partir dos 35, você já tem uma perda progressiva, tá? Ou seja, é uma doença realmente da velhice, tá? Muito raro você vai ter uma criança com osteoporose, tá? Não vou falar que nunca aconteceu, eu não conheço, mas a gente pode, mas deve existir algum caso raro de alguma doença que possa ter. Mas, normalmente, tá, o ideal, né, o que a gente se espera da doença é que ela acontece a partir dos 35, já vai tendo uma perda da massa óssea, é que chega aí realmente 60, 70 anos para ter essa desenvoltura dessa doença, tá? Então, por causa da menopausa, tá? Acontece uma reabsorção acelerada do osso que continua
por toda a vida. Ou seja, a menopausa acelera, tá, o fator de uma osteoporose. Então, quem já tem genética disso também tem que ficar atento, tá bom? Principais sinais e sintomas são fraturas recorrentes, tá? Compressão na coluna torácica e lombar, tá? Deformidades esqueléticas, tipo cifose, lordose, tá? Então, isso já vai mostrando alguns sinais de que a coluna está enfraquecendo e a chance de quebrar é muito rápida, tá? Resulta na diminuição da estatura. Então, a mulher pode perder até 15 centímetros da estatura, tá? De tamanho mesmo, tá? Várias fraturas, como de colo de fêmur, de punho, tá? Dor nas costas e dor na lombar, tá? O diagnóstico, ele é feito através de raio-x, exames laboratoriais, tá? Que aí eles vão olhar cálcio, fósforo, a tomografia, né? Que ele vai fazer a densiometria óssea e aí vai avaliar direitinho como está a progressão da doença e como está realmente o osso da pessoa, a massa óssea da pessoa. Então, aí, ó, a osteoporose é uma doença que pode atingir todos os ossos do corpo, não tem um único osso, tá? Fazendo com que eles fiquem fracos e a possibilidade de que se quebrem aos mínimos esforços. Então, você vai apertar a mão, vai segurar um copo e aí o osso da mão quebra com muita facilidade, tá? O exame mais adequado para o diagnóstico da osteoporose é a densiometria óssea, que vai permitir avaliar o estado da doença e serve como método para acompanhamento do tratamento, tá? Para ver a evolução da massa óssea. O tratamento e as ações da enfermagem são uma dieta rica em cálcio e vitamina D, tá? Exercícios físicos moderados e regulares, de preferência ao ar livre, com luz do sol, para a pessoa tomar a vitamina D também do sol, tá? Não pode fazer exercício pesado, senão pode realmente machucar e quebrar os ossos também. Uma boa mecânica corporal, uma boa postura, parar de tomar café, o abuso, né, de café, cigarro, álcool. Pode fazer uma terapia com reposição de estrogênio, tá? Reposição de progesterona, estrogênio e progesterona, pós-menopausa, tá? Para mulher, se precisar. Redução que podem reduzir a reabsorção óssea. Então, essa reposição nas mulheres que estão em menopausa é, às vezes, essencial. Por isso, fazer o acompanhamento com o ginecologista, tá? Com o ortopedista, é indicado para as mulheres quando chegam aí na menopausa, tá bom? No domicílio deve orientar quanto ao uso de colchão firme para melhorar as costas, né? Compressas quentes e massagens leves. Retirar objetos que podem ser perigosos ou que podem levar a fraturar, tipo tapetes, animais de estimação no caminho, tá? Deve criar um ambiente tranquilo, seguro, tá? Com escadaria bem iluminada, corrimão, barras de apoio pro banho, calçados antiaderentes, tá? Então, realmente é igual se tivesse uma criança em casa, tomar cuidado com qualquer quina, tá? Com escada, com degrau, no banho principalmente, por causa do piso molhado, para não cair, escorregar e machucar, senão realmente pode quebrar os ossos, tá bom? Agora a gente tem a osteomielite, tá? Que é uma infecção que atinge o osso, tá? As causas são infecções como amidalite, furúnculos, dentes infeccionados, tá? Infecção do trato respiratório superior. Então, a osteomielite, ela progride de uma infecção de um outro lugar. Então, uma infecção que começou, por exemplo, como um dente infectado, e aí ela vai evoluindo e acaba atingindo os ossos também, tá? Um prolongamento de uma infecção, como uma úlcera, tá? Uma úlcera de decúbito, uma fratura aberta, feridas por arma de fogo ou algumas cirurgias ósseas também são fatores que vão facilitar o aparecimento dessa infecção, tá? Alguns fatores predisponentes também, tá? São pessoas muito desnutridas, obesas, idosas, diabéticas, tá? Correm o maior risco de adquirir a osteomielite. Cirurgias ortopédicas prolongadas e com drenagens de abscesso também pode contribuir para o aparecimento da osteomielite e poderá surgir nos primeiros 3 dias, dos primeiros 3 meses, ou levar até 2 anos para aparecer,
tá? E ainda pode ser uma causa. Então, por isso que é um pouco difícil o diagnóstico, né, de saber a causa real da osteomielite. Pode ser um fator que facilitou o aparecimento, mas às vezes não é realmente o fator desencadeante da doença, tá? Então, a gente tem aqui o osso necrosado, tá? A deformidade óssea e o pus, ou seja, ela dá infecção igual dá qualquer parte do corpo, também dá infecção no osso, tá? Os tipos de osteomielite, a gente tem a aguda e a crônica, tá? A aguda, a gente tem uma infecção recente do osso, cerca de menos de um mês. E a osteomielite crônica, eu tenho uma infecção mais avançada, com mais de um mês de evolução, tá? Os principais sinais e sintomas, tá? Principalmente na osteomielite crônica, tá? Na aguda. Aguda, né? Primeiro, a gente pode ter calafrios, hipertermia, taquicardia e mal-estar geral. Sintomas, por exemplo, de septicemia. Então, tem que ficar atento, porque é uma coisa que está com início imediato. Pode ter dor contínua e pulsátil, tá? Que vão intensificar com o movimento ou a pressão do pulso acumulado, tá? Já os pacientes com osteomielite crônica podem ter fístula, que vão drenar constantemente, tá? A região pode ficar edemaciada, inchada, vermelha, dolorida, sensível ao toque, tá? Não só o osso, mas o tecido em volta também vai ter consequências, né? Então, todo o tecido vascular mantém essa infecção que está de origem no osso, tá? Também pode ter febre, dores, fístula, a eliminação de fragmentos ósseos. Então, você pode ter que a pessoa não consegue andar, você pode ter que pedacinhos de ossos se soltando aqui no meio da ferida também, tá? Porque a infecção está dominando o osso, está realmente matando o osso e o osso precisa e ele acaba se esfarinhando e soltando mesmo, tá? Isso é muito sério. Então, a gente tem um exemplo de fístula, tá? Um sinal de osteomielite crônica, tá? Então, a gente consegue ver aqui, tipo, uma cicatriz mesmo, tá? O diagnóstico é um raio-x do osso, tá? Exames de sangue, cultura de secreção e abscesso e hemocultura. Uma cintilografia óssea, tá? Então, são exames que podem mostrar como está o tipo de infecção, tá? E a evolução dela. O tratamento é com antibióticos, principalmente o antibiograma, tá? Então, vai ver qual realmente é o principal, qual o tipo de bactéria que está ali naquela infecção, para saber o real antibiótico mais indicado para aquela bactéria, tá? Fazer cirurgia para drenar abscessos ou tecidos necrosados, tá? Ficando uma irrigação contínua com soro fisiológico por aproximadamente uma semana, para tentar lavar o pus e diminuir essa infecção. Os cuidados de enfermagem. Manter o paciente em repouso, com o membro afetado elevado sempre que possível, imobilizado com talas para reduzir o edema e a dor. Fazer compressas com soro fisiológico morninho, tá quentinho, nada muito quente, para ajudar na circulação do local e alívio da dor, tá? Administrar os antibióticos conforme prescrição, obedecendo rigorosamente os horários. Manter técnicas assépticas com irrigação óssea, com soro fisiológico, principalmente após desbridamento, tá? Ou seja, o desbridamento é retirada da camada morta da pele ou do tecido ósseo, tá? Para ver se dá chance de nascer de crescer um tecido vivo. A pele a gente consegue ter essa facilidade, o osso não cresce, né? Ele se calcifica, mas de forma muito mais lenta e bem mais difícil do que a pele. Mas a chance que tem do paciente ficar livre da infecção pode ser o desbridamento também. Só que, dependendo da profundidade, tá? O desbridamento é feito no bloco cirúrgico, por um cirurgião, tá? Específico, ou por uma enfermagem de nível superior. O técnico não faz desbridamento, tá bom? Administrar uma dieta rica em proteínas, tá? Como vitamina C e D, e fazer o curativo diário. Então, é importante manter principalmente o quê? As técnicas assépticas. Usar luva estéril, nesse caso, né? Uma infecção
muito séria, tá? Então, a enfermagem vai usar luva estéreo, gás estéreo, tá? E cuidar bem mesmo, fazer um curativo bem limpo e o máximo possível livre de infecção, tá? Hérnia de disco. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar, tá? Essa doença é a que mais provoca dores nas costas, alterações de sensibilidade na coxa, na perna e no pé, tá? Gente, aproximadamente 80% das pessoas vão apresentar uma dor lombar, tá? Em algum momento de suas vidas. A localização mais comum de uma hérnia de disco é na lombar, tá? Que é no disco que fica entre a quarta e a quinta vértebra lombar, ou seja, L4 e L5. O mais comum de dar, tá? E no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro, ou seja, L5 e S1. É o mais comum, não que não possa aparecer em outros lugares, outras vértebras. Pode sim, mas essas são as que mais aparecem, tá? Como que surge uma hérnia de disco, tá? A palavra hérnia significa uma projeção ou saída do meio de uma fissura ou um orifício de uma estrutura contida, tá? Ou seja, a gente tem os dois discos intervertebrais, tá? E entre eles a gente tem uma camada de uma estrutura de cartilagem, fibrina e cartilagem, tá? E ali ele contém um líquido gelatinoso que fica no centro, que a gente tem chamado de núcleo pulposo, tá? Então, o disco que fica entre as duas hérnias, tá? Que ajuda a movimentação da coluna. Então, esse anel, esse disco que fica entre uma vértebra e a outra, lembrando que a vértebra é osso. Então, como que a coluna vai movimentar? O que vai movimentar é o disco, tá? Que vai permitir o movimento. E aí, esse líquido ajuda na lubrificação, tá? E na expansão ou no abalamento da coluna. Para que lado que vai? Por isso que a gente consegue movimentar. E quando esse disco ele inflama ou ele está lesionado, ele vai inchar, ele vai dar o edema, tá? E aí, com isso, ele acaba extravasando para um lado ou para o outro. E se esse disco extravasa, né, ele incha, ele vai comprimir a medula óssea passa no meio da vértebra. E aí, com isso, o paciente sente muita dor, tá? E aí pode dar formigamento nas pernas, no pé, tá? Então, do surgimento da hérnia de disco, tá? Então, a gente ainda tem que falando, tem um anel fibroso, né? Que quando ele tá desgastado também devido à idade, mal postura, então ele também vai tendo desgaste, né? Vai perdendo líquido, diminuindo, tá? Também o líquido pode acabar vazando também, que a gente chama de protusão de disco, tá? E aí essa lesão desse anel fibroso vai manter o núcleo grande, o líquido contido nesse núcleo vai sair, tá? E aí o disco vai diminuir de volume, e aí o disco vai diminuir de tamanho. E aí ele tem a hérnia de disco também, que aí você vai ter duas vértebras que às vezes ficavam. Imagina que o disco é um colchão, igual um colchão, né? E aí a partir do momento que o colchão diminuiu de tamanho, você tem dois ossos, um aqui em cima e um aqui embaixo, que vão estar se aproximando mais. E aí a partir do movimento que faz, o disco, o osso com o osso pode acabar encostando, e aí você tem um desgaste ósseo também, não só o desgaste do disco, tá bom? As principais causas da hérnia de disco, tá? Então a gente fala, a palavra coluna já diz tudo, a importância da estrutura do nosso corpo, tá? Então a coluna tanto que a gente tem coluna de casa, né? Porque ela que dá a estrutura, a estabilidade, é o nosso centro de equilíbrio do nosso corpo, tá? Então ela fornece a base da estabilização. E ela permite perfeitas forças, gestos, exercícios do nosso dia a dia, tá? Então, não é à toa que muitas lesões de vértebra são atribuídas ao desequilíbrio, tá? Má postura, sem dúvida, é a maior vilã da coluna, tá? Hoje em dia, o jeito que a gente senta, né? A gente sempre fica uma postura de telefone, computador, muitas vezes no colo. Ficar muito tempo na frente do computador também, sentar na cadeira, deixa a postura desestabilizada, porque ninguém senta totalmente reto, né? A gente acaba ficando acomodado, o ombro fica para frente, né? O pescoço para frente, dá aquela
realmente a postura não fica muito adequada, a coluna nunca tá retinha, tá bom? Correria do dia a dia, tá? Nem sempre é possível obedecer às regras. Então é importante obedecer o máximo possível de cuidados, não sobrecarregar os músculos, tá? Principalmente na escola, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passava. Eu levava uma mochila muito pesada, com muitos livros, muitos cadernos, então isso prejudicava muito a coluna, tá? De criança. Então é importante hoje, tem aquelas mochilas de rodinha, que foram essenciais para tentar ajudar na postura, né? Porque na minha época ainda era mochila de colocar nas costas, você tinha que carregar lá, eram 5 horários, eram 5 livros, 5 cadernos, você tinha que carregar todos os dias, né? Então, isso pode facilitar no aparecimento de futuras hérnias de disco aí. Com o passar do tempo, vai dando desgaste nesse disco intervertebral, né? E aí vai acabar prejudicando a coluna, né? Então, aqui, ó, igual eu falei para vocês, ó, um disco normal, então tem uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. Então, esse disco aqui é um disco normal, e aqui a gente tem um disco herniado, ou seja, ele deu um edema, ele ficou machucado, tá? E aí o líquido que fica aqui dentro acabou extravasando para fora e comprimindo aqui a medula, tá? O nervo. Então, essa compressão aqui que o disco tá fazendo, que o disco tá herniado, ou seja, ele tá extravasado, ele tá edemaciado, ele tá inchado, tá? Ele tá com esse inchaço, ele acaba empurrando o nervo, tá? Ou a parte da medula, e é onde o paciente vai sentir a dor, porque tá pegando uma terminação nervosa aqui, tá? Aqui, um outro exemplo, vértebra normal e o dano no disco intervertebral. Então, aqui a gente tem um dano que teve o extravasamento do líquido e o líquido achatou. Tá vendo aqui, ó, o disco intervertebral, ele achatou, tá? Aqui a gente tem uma hérnia distal, o líquido achatou e extravasou para fora, tá? E aí, graves danos no disco. Olha aqui, eu já tenho vértebra encostando com vértebra. Estão vendo? O disco extravasou tanto, uma vértebra encostou na outra. E acabou prejudicando o quê? A vértebra de baixo, o disco de baixo. E aí, com isso, eu já tenho o quê? 2 hérnias seguidas já entre as 2 vértebras, tá? Vai só piorando, só agravando. Porque quando você tem uma prejudicada, um disco prejudicado, ele começa a forçar demais o disco de baixo e o disco de cima, para tentar ajudar na estabilização. Como eles não vão dar conta, vai continuar lesionando o de cima e o de baixo também. E aí você vai ter, em vez de um, você tem 3 discos, 2 ou 3 discos inflamados, né, lesionados. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a hérnia de disco, tá? Aqui, ó, a inflamação, a herniação, tá? E a gente tem também, ó, o bico de papagaio, também conhecido, tá? Que é quando você tem só inflamação do nervo, tá bom? Então, ó, a gente tem os tipos de hérnia de disco. A gente tem a hérnia protusa, tá? A extrusa e as sequestradas. A protusa é o disco que vai se alargar, mas ele ainda contém o líquido gelatinoso dentro dele, tá? A base do disco vai se avolumar, vai ficar maior, vai edemaciar, fica mais largo que o disco de origem. As paredes do disco poderão tocar as regiões e as áreas que são de grande sensibilidade nervosa, gerando dores e incapacidades. Ou seja, as protusas, o disco aqui, ao invés dele diminuir de tamanho, ele vai ficar inchado. Então, ele vai aumentar de tamanho, ele vai dar uma herniação que ele vai ficar maior. Então, com isso, ele vai acabar esbarrando aqui na terminação nervosa, na medula, tá? Que vai gerar grandes dores. As extrusas. A hérnia de disco lombar extrusa é uma condição ortopédica muito frequente e importante, que afeta os discos intervertebrais da coluna e funciona como verdadeiro amortecedor, tá? Então, a gente já sabe o funcionamento do disco. Nessa patologia, se dá quando o rompimento desse anel fibroso, contendo o líquido gelatinoso interno, ou o núcleo, sai por meio de uma fissura da membrana, havendo perda de contato dos fragmentos extravasados com o meio interno, ou seja, na extrusa eu tenho aqui um rompimento. Então, aqui o disco acabou se rompendo, edemaciou,
rompeu e o líquido vazou para fora, tá? Então, eu tenho vazamento. Na extrusa, eu tenho vazamento do líquido gelatinoso que fica dentro do disco intervertebral. E na sequestrada, tá? A hérnia de disco sequestrada é aquela que rompe a parede do disco, o líquido gelatinoso sai, né, para um canal da medula, para cima ou para baixo, tá? Além da pressão na raiz nervosa, provoca inflamação e compressão contínua, tá? É o tipo de hérnia que provoca a chamada dor química, pois esse núcleo pulposo, quando fora do disco, né, tem propriedades químicas ácidas e vai provocar dores insuportáveis. Sabe quando o paciente vai falando que deu aquela travada na coluna, que a dor foi tão intensa que travou a coluna? Pode ser esse tipo de hérnia, tá? O paciente se apresenta com postura antálgica, tá? Inclinando o tronco para o lado, tá? Para que me dê mais conforto possível. Nesse caso, a melhora só é possível com medicamentos, repouso e até mesmo cirurgia, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os exemplos. A hérnia protusa, tá? A hérnia extrusa, com já o líquido extravasando para fora. E a hérnia sequestrada, onde você tem realmente o vazamento completo do líquido, tá? Esse líquido é ácido, mas se ele pegar aqui na medula, tá? Vai gerar muita dor e vai dar aquele travamento na coluna. A pessoa fica realmente curvada e queixando de dores intensas, tá? Outros fatores, além da má postura, que pode ser prejudiciais, né? Pode ser hereditário, um trauma, tá? Fumo, idade avançada, sedentarismo, tá? Ações de inclinar e girar o tronco frequentemente, tá? Posição de ficar em pé ou sentado por muito tempo, principalmente no trabalho. Principalmente aí o pessoal que trabalha muito tempo sentado na frente do computador, ficar esperto aí com a postura, tá? Ação de levantar, empurrar e puxar os objetos, movimentos repetitivos, tanto em casa quanto no trabalho, práticas esportivas, trabalho que provocam vibração no corpo, trabalhar dirigindo, tá? Fletir o tronco com frequência para apanhar objetos, fatores psicológicos e psicossociais. Pessoal que trabalha dirigindo, caminhoneiro, taxista, tá? Também são fatores que podem ter, são pessoas que estão predispostas a ter uma hérnia de disco, tá? Pessoal que carrega pessoal que trabalha em estoque, fica carregando caixa, fica baixa, levanta, sobe, desce, o tempo todo carregando peso, tá? Que não carrega direito, não sabe pegar direito também pode dar lesão de coluna, tá? Então é importante aí manter sempre uma coisa saudável, tá? Fazer fisioterapia, acompanhamento, manter a boa postura para tentar acompanhar e evitar de ter esse desgaste nos discos, tá bom? Os principais sintomas: dor nas costas há mais de 3 meses, a coluna fica torta, tá? Principalmente quando entra em crise, dá aquela travada. Dores noturnas que pioram durante o sono e permanece quando acorda. Dor que piora ao ficar em pé, com a perna estendida. Bastante dificuldade de ficar sentado por mais de 10 minutos. Redução da força de uma das pernas ou das duas. Impossibilidade de ficar na ponta do pé com as duas pernas. Muita dor, formigamento nos membros. Dificuldades extremas de segurar a urina. Também pode ser um fator. A incontinência urinária pode ser um fator. Acho que o problema não tá na bexiga, tá, gente? Tá na coluna do paciente. Redução dos rendimentos e desânimo para a realização das atividades, dores de cabeça associadas à dor na nuca, que podem se prolongar para os membros, para os ombros, dificuldade de se locomover, levantar algum objeto, perda de força, tá? Alguns exames que podem facilitar: ressonância magnética, a tomografia computadorizada, tá? O tratamento para hérnia de disco lombar deve ser indicado pelo ortopedista, tá? Ou neurocirurgião. E o objetivo é controlar e aliviar a dor e diminuir as atividades para evitar o movimento que causam a dor, tá? Então, a única forma de curar realmente a hérnia de disco
através de cirurgia, que ele vai remover parte do disco que está sendo pressionado, tá? Mas uma cirurgia muito arriscada na coluna, né? Muito próximo da medula, o risco de dar um rompimento ali na medula e o paciente ficar paraplégico é muito grande, tá? E como que a gente pode fazer para aliviar a dor? Remédios para aliviar a dor da hérnia, tá? Calor, né? Aquelas compressinhas de água quente, alongamento, melhorar a postura e fazer atividade física com acompanhamento, ok?